Conversar baseado na palavra de Deus, a palavra, porque esse era o sustento deles, né? Era a palavra de Deus, a forma deles manterem a fé deles viva. Oi gente, tudo bem? Depois de tantos meses eu voltei aqui para finalmente trazer o meu feedback sobre o livro que eu comecei a ler em setembro, que se chama O Marte das Catacumbas, um conto da Roma Antiga. Gente, sinceramente eu não tenho palavras para dizer, para descrever como foi a minha leitura desse livro. Foi uma leitura extremamente edificante. Que leitura! O Marte das Catacumbas vai contar a história de um homem chamado Marcellus. Ele foi um homem poderoso, né, de um exército romano daquela época. A gente está aqui na época do Império Dércio, do Imperador Dércio, né? Então a gente tem a igreja perseguida a um extremo, né? Temos aí mais ou menos 200 anos depois de Cristo. Então os cristãos estão sendo perseguidos de forma extremamente cruel. E nesse período, os cristãos estão sendo obrigados a viverem nas catacumbas. O Marcellus, ele é, na verdade, um capitão da guarda pretoriana. E ele chega em Roma com o intuito de ajudar o exército romano a exterminar os cristãos. E aí a história vai começar ali com ele no Coliseu, assistindo a algumas lutas, até que ele se depara com o momento em que os cristãos começam a entrar no Coliseu para participar das lutas. E aí, um em específico, que eu não vou lembrar do nome agora, ele entra, é um homem muito forte, um cristão, né? Entra e guerreia com várias feras e sai vitorioso, até que colocam um homem para guerrear junto com esse cristão e ele se rende, ele fala, não vou matar esse homem, vai contra a minha conduta de fé, enfim. E aí esse homem é morto e ele morre glorificando o nome do Senhor. E ali a gente tem o Marcellus, né, tipo assim, o que ele fez? Por que ele fez isso? E esse capitão, o Marcellus, ele começa a ficar curioso acerca dos cristãos, porque ali ele viu também outros cristãos entregando sua vida. Tem até uma cena que eu não vou dar tanto spoiler, né, vou tentar. Mas o que mais impactou ele que foi um grupo de mulheres e crianças que morrem louvando ao Senhor. Esse louvor diz assim, né? Ao que nos amou, ao que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, ao que nos fez reis e sacerdotes para nosso Deus e Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Essa música ela entra no coração dele, ele não entende no primeiro momento, ele não entende o significado dela, mas vem de forma impactante no coração dele. A gente sabe, né, que é o agir do Espírito Santo. E aí o Marcellus, ele é selecionado para ser o líder de um grupo que vai ter que ir ali nas catacumbas, descobrir onde eram as entradas, porque várias entradas e de difícil acesso, no sentido de que era como se fosse um grande labirinto. Tinham vários caminhos e as pessoas que entravam sem ter um conhecimento, sem ter uma pessoa ali que conhecia o lugar, elas entravam e ficavam perdidas. E ele é selecionado para ser o capitão, líder desse grupo de soldados que iria atrás dos cristãos. E começa a busca dele pelas catacumbas, as entradas das catacumbas, e num primeiro momento o Marcellus ele vai com o interesse de conhecer esses cristãos, de saber um pouco mais sobre esses cristãos, sobre esse Jesus que os cristãos falam, que morrem felizes e alegres, e ele encontra o garoto e entra. Nisso que ele entra, né, gente, eu tô contando assim como se fosse um spoiler, mas é o início, né, de todo livro é o início. Então é só pra gente entender o contexto. Ele vai, conhece uns cristãos, ouve a palavra do Senhor e se converte, certo? Então a gente tem aí o enredo gira em torno dessa situação da conversão do Marcellus. E, gente, tem uma história assim tão emocionante, tão linda. A gente tem conhecimento de várias coisas que aconteceram naquela época. O modo de vida nas catacumbas, como era precário, porque ali os cristãos, eles viviam juntos com os mortos, ou seja, era uma vida insalubre, né? Não tinha sol, não tinha vento. Em várias partes da história você chega a ver
estratégias, as estratégias que eles usavam para não perder a fé, porque você imagina aí, gente, viver debaixo da terra, junto com mortos, você não tem acesso a comida, na verdade, o acesso que eles tinham a comida era rarefeito, mas normalmente, né, não tinha acesso à comida, à luz do sol, à ventilação, e a gente sabe que tudo isso é necessário para a vida humana. E imagine a mente das pessoas, imagine o que o inimigo não lançava de seta para que essas pessoas desistissem, mas a gente vê vários testemunhos de pessoas que foram até o fim, até a morte, enfrentaram a morte por Jesus. E as estratégias que eles usavam, você fala, meu Deus, só pode ter sido Deus. Que coisa incrível, que coisa linda. E às vezes por tão pouco a gente pensa em desistir hoje. E a gente segue vendo o cotidiano do Marcelo após se converter, todas as coisas que ele enfrenta. E obviamente que o final é um final não muito surpreendente, mas, pelo próprio nome do livro, né? Mas emocionante, é extremamente emocionante. Te faz meditar e analisar na sua vida e te faz pensar em tudo que o servo do Senhor passa, em toda a palavra de Deus, a importância da gente guardar no coração a palavra de Deus, porque uma coisa muito linda que eles sempre faziam era se comunicar através da palavra de Deus, era conversar baseado na palavra de Deus, a palavra, porque esse era o sustento deles, né? Era a palavra de Deus, a forma deles manterem a fé deles viva, né? Era usar a palavra, a esperança através da palavra, que é a verdade absoluta que eles criam e mantinham, né? Acesa a chama das promessas no coração de cada um deles. O final é realmente muito impactante e eu não posso falar mais coisas para não dar spoilers. Eu acho que eu já dei alguns spoilers sim, mas enfim, dei, sinto muito. Mas enfim. O que eu indico pra vocês é leiam, com certeza, leiam esse livro que você vai sair transformado dessa leitura. Eu demorei alguns meses pra ler por causa do meu casamento, então eu precisei ficar parando, voltando. E hoje, dia 7, dia do leitor, eu peguei a metade, tava na metade dele, engoli assim em 1 hora, porque você não quer parar, gente. O livro é sensacional, muito edificante. E eu te incentivo a ler. Lê esse livro, O Mártir das Catacumbas. Falando um pouco sobre o autor, gente, não tem autor. Porque a história desse livro, na verdade, ele foi encontrado por... Se eu não me engano, por navegadores, não? Foi encontrado, acho que em alguma embarcação que foi abandonada devido a alguma guerra, né? E, na verdade, eles deram escritos de uma pessoa que não tinha nome. E você, ao ler o livro, dá a entender que esses foram escritos do próprio Marcelo, né? Que era como se fosse um diário dele, contando toda a sua experiência. E, no final, a gente vê que ele foi finalizado. Ops, spoiler, vamos cortar essa parte. Tudo dá a entender que ele foi finalizado por uma outra pessoa. E, na verdade, dá a entender que essa pessoa resgatou as memórias do Marcelo, todos esses escritos dele, e uniu todas as duas memórias, né, a do Marcelo e a dessa pessoa, e aí escreveu esse livro. E depois, a pessoa que achou os manuscritos, publicaram, mas não tem um autor. Então a gente não sabe se essa história foi real ou simplesmente um conto que alguém escreveu. Eu tenho meu íntimo que pode ter sido real, sim, pelas palavras, por tudo que... Cara, sério, não vou conseguir explicar, é só você ler. Leia, Mártir das Catacumbas. Vale a pena, tá, gente? Enfim, eu tô muito feliz de ter terminado essa leitura, tô muito feliz de estar aqui indicando pra vocês. Talvez eu não esteja indicando, dando meu feedback de forma tão graciosa, com palavras bonitas, mas é a minha opinião, meu ponto de vista sobre o livro. E agora eu tô na dúvida sobre qual livro eu vou ler. Vou orar ainda pra ver se eu leio Peregrino ou Nárnia. São 2 livros que eu tô querendo ler muitíssimo. No momento, eu tava lendo, né, O Mártir das Catacumbas e um livro no Wattpad, que eu vou terminar e também vou trazer aí um resumo, não sei ainda, né? Mas eu vou indicar lá no Instagram também. Se você não me segue, tá aqui em algum lugar, @escreva comigo, tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu feedback. Fiquem com Deus, na paz de Jesus Cristo, e um beijo.